Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 1. Hoje a gente vai estudar a área, tá? Então, hoje a gente vai fazer o quê? Para começar a gente vai definir o que é a área, tá? A partir de axiomas, vamos ver vários axiomas que serão necessários para a gente conseguir calcular, né, a área de algumas das regiões poligonais mais conhecidas, tá? Principalmente, a gente vai aprender então hoje a gente vai demonstrar, tá? Como calcula a área de um quadrado. Isso vai ser por axioma, né? A gente vai assumir que a área de um quadrado é o lado ao quadrado. A gente vai aprender a calcular a área de um retângulo, que é base vezes altura. A área de triângulos, que é base vezes altura dividido por 2. A área de trapézio, que é a soma das bases, né? Vezes a altura dividido por 2. E a área de paralelogramo, né? Que é base vezes a altura. Então tudo isso que a gente vai ver hoje. Todas essas fórmulas, né? A gente viu lá no ensino médio, a gente utiliza e tal. Hoje a gente vai ver para cada uma delas a gente vai deduzir essas fórmulas, tá? Então vamos lá. Para definir área, para começar a falar de área, a gente tem que definir o que é a área de uma região plana, né? Então, para isso a gente vai precisar de alguns axiomas, tá? Primeiro axioma nos diz que qualquer região plana corresponde a um número real positivo, tá? Então pega a região plana R. Então existe um número que a gente vai definir aqui, ó, que a gente vai denotar por A de R, tá? Que é a área de R. Isso é um número real positivo, tá? Então toda região do plano, região plana, ou seja, como a gente viu na aula passada, em particular as regiões poligonais, as regiões circulares, né, os círculos, todos estão associados a cada um desses objetos um número real positivo que a gente chama de área de R, área da região, né? Então, é, esse axioma serve para quê? Basicamente a gente está definindo o que é a área, mostrando que a área existe, a área de uma região plana existe. Né? Como regiões planas a gente assumiu como uma noção primitiva, né, que existem, então existe também a área de R, a área dessas regiões planas. Então, lá mais três axiomas que serão necessários para a gente, tá? Eu vou explicar cada um deles. Vamos lá. Esse axioma aqui, ó. Se uma região plana é a união de duas ou mais regiões planas, tais que nessa união essas regiões não têm pontos interiores em comum, duas a duas, então a área é a soma dessas regiões. Ou seja, vamos fazer para a união de duas. Suponha que eu tenho duas regiões planas, R1 e R2. Então a união delas vai dar uma região R, tá? Se a interseção R1 e R2 não tem pontos interiores em comum dentre elas, tá? A interseção é no máximo pontos da fronteira. Então, por esse axioma, a área de R é a área da região R1 mais a área da região R2, tá? Por exemplo, se eu pegar uma região assim, ó, e vou lá e divido ela em dois triângulos. Vou chamar de T1 e T2. Vou chamar de T esse triângulo maior aqui. Então, por esse axioma, a gente pode ter se T1 e T2 não tem pontos interiores em comum, então a gente pode utilizar isso aqui, esse fato. Calcular a área do triângulo maior é a mesma coisa que calcular a área dos dois triângulos menores e somar. É isso que está falando esse axioma, tá? Isso aqui, ó, faz todo sentido com a noção intuitiva que a gente tem de calcular a área, né? Agora vamos lá, esse axioma aqui, ele diz o seguinte, que a área do quadrado é o quadrado do comprimento do seu lado, tá? Ou seja, vou fazer aqui mesmo na mão. Suponha que isso aqui é um quadrado. Vou chamar ele de quê? E seja L a medida do seu lado. O comprimento de cada lado, então é o mesmo, digamos L. Então, por esse axioma, a área dele é L ao quadrado, tá? Então, a fórmula para o cálculo da área de quadrado a gente não demonstra, a gente assume como um axioma. Por quê? A ideia é que essa aqui é a unidade de medida que a gente vai usar, tá? Um quadradinho, tá?
Então, quando você está calculando a área de uma figura, de um triângulo, é como se você estivesse contando quantos quadradinhos cabe dentro daquele triângulo. Tá? Sei lá, essas medidas são dadas em centímetros. Então, quantos quadrados de 1 centímetro cabe? 1 centímetro de quadrado, né? 1 centímetro de área 1 quadrado, ou centímetro de lado cabem dentro desse triângulo. Tá? Então, quadrado para a gente é unidade de medida aqui. Vamos lá. Esse axioma fala o seguinte: se eu tenho dois triângulos, são congruentes, tá? Pega dois triângulos no plano aí. Se eles são congruentes, o que acontece? Lembra do que são triângulos congruentes? Entre aspas, eles são iguais a menos do local do espaço, do local do plano em que eles estão representados, né? A gente não fala igual porque eles são duas figuras que estão desenhadas em locais distintos, mas é o mesmo desenho. Então, em vez de falar igual, a gente fala que eles são congruentes, tá? Então, as regiões triangulares, determinadas pelos esses dois triângulos, então tem que ter a mesma área, né? Se é a mesma figura, então tem que ter a mesma área. É só isso que esse axioma fala. Tá? Então pegam dois triângulos aí, congruentes. T1 e T2. Então esse axioma fala que a área de T1 é igual a área de T2. Isso vai nos garantir, por exemplo, que todas as regiões poligonais congruentes têm a mesma área. Tá? Ou seja, eu não posso... Vamos pegar esse... Vamos pegar um pentágono de 5 lados aqui, ó. Vou pegar um outro pentágono congruente a ele. Esses dois pentágonos... Ah, eu mexi no negócio. Ó, esses dois pentágonos são congruentes. É a mesma figura, né? Só muda o local do plano que eu desenhei eles. Tá? Bom, a gente sabe que nós conseguimos então determinar 3 triângulos em cada um desses pentágonos. Certo? Como essas duas figuras são basicamente a mesma, né? Os dois pentágonos aqui são iguais, entre aspas, iguais, só que no local distinto do plano. Esses triângulos aqui, ó, esse e esse são congruentes, esse e esse são congruentes, esse e esse são congruentes, tá? Então, pelo axioma, a área desse triângulo é igual à área desse, a área desse é igual à área desse, e a área desse é igual à área desse. Ou seja, a área desse pentágono é igual à área desse pentágono. Tá? Então, vai seguir desse axioma que eu tenho duas regiões planas aí, digamos assim, iguais no plano, só que representadas em locais distintos do plano, né? Ou seja, congruentes. Então, elas terão a mesma área. Tá? Então, com esses 4 axiomas, nós temos todas as ferramentas necessárias para começar a provar, né? Aquelas fórmulas que a gente conhece lá desde o ensino médio para cálculo de áreas, tá? Bom, vamos começar então mostrando que a área de um retângulo é o produto na medida da base pela medida da altura. Tá? Então, seja R um retângulo como na figura. Vamos lá então, vou fazer um retângulo aqui. Deixa eu só arrumar aqui.
Esse lado Azinho aqui eu vou mudar, tá? Vou chamar de Hzinho, pra lembrar a altura, tá? Então a gente fala assim que a medida da área de um retângulo é base vezes altura, é o quê? Escolhe um lado e chama de base, tá? E olha a altura do triângulo, do retângulo, perdão, correspondente a essa base, ou seja, a medida de um lado ali que é perpendicular ao lado que você chamou de base, tá? Então vamos mostrar que a área desse retângulo, vou deixar assim mesmo, tá preenchido. É B vezes H nesse caso, tá? A ideia é a seguinte, eu vou fazer aqui em cima um quadrado de lado B e aqui na frente eu vou fazer um quadrado de lado H, tá? Ó, essa figura aqui é o que a gente está chamando de R, tá? Vamos lá, então vou fazer dois quadrados aqui, ó. Ah, tá. É que eu tenho que... Então eu fiz de tal modo que a medida é Hzinho, tá? Do lado desse cara aqui. Deixa eu só apagar aqui. Então aqui embaixo também mede Hzinho. Tudo bem? Ó, deixa eu mudar a cor disso aqui. Vou pôr esse cara aqui, vou pôr de azul. Então em azul aqui, ó, a gente tem um quadrado de lado H. Agora eu vou fazer um quadrado aqui em cima de lado B. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí vou botar rosa. Vou pôr preto, vai. Acho que fica mais diferente. É ali, né? Tudo bem? Agora, olha aqui o que sobrou aqui. Vamos fazer esse desenho também. Isso aqui, ó, se você olhar... deixa eu colocar umas medidas aqui também. Ó, esse lado é um quadrado lado B, né? Então todos os lados medem B, tá? Então aqui mede B, aqui mede B, aqui mede assim por diante. Sei lá, então esse lado mede B, né? E esse lado aqui, ó, olha aqui embaixo. Ele tem a mesma medida que o lado desse quadrado, né? Então é esse pedacinho que mede H, tá? Bom, também esse aqui é mede B. Ou seja, esse retângulo e esse aqui, ó, é o mesmo retângulo. Eles são congruentes, né? Como a gente viu no axioma lá, eles têm a mesma área. Então isso aqui é uma... Então esses dois, esse retângulo e esse têm a mesma área. Então, diga A de R, né? É a área deles. Isso aqui também, deixa eu mudar aqui. A de R. A área desse quadrado azul é H ao quadrado. Ixi, mas aí isso não vai dar certo. Hein? Ah, deu. E a área desse quadrado preto, como é que tem lado B, a sua área é B ao quadrado. Certo?
Aí essa figura que a gente vai usar para fazer conta. Então vamos lá. Se você olhar a figura como um todo, isso é um quadrado cujo lado mede b mais h. Então pelo axioma, o terceiro, a área desse quadrado é b mais h ao quadrado. Agora, pelo segundo axioma, se você olhar assim essa figura, esse quadrado de lado b mais h, ele é formado por 4 retângulos, né? 2 deles são quadrados, mas são 4 regiões poligonais, tal que duas a duas a interseção não tem pontos interiores em comum. Ou seja, áreas quadradas também pode calcular como sendo b quadrado mais a de r mais a de r mais h ao quadrado. Certo? Então a gente vai calcular a área desse quadrado de lado b mais h de duas maneiras distintas. Primeiro é a área b mais h ao quadrado, né? Porque é a área do todo, é um quadrado de lado b mais h. E depois como a soma das áreas das figuras menores ali, entre aspas, né? Aí pelo primeiro axioma, essas duas áreas tem que ser o mesmo número, né? Porque a área é um único número. Não pode restar diferente. Daí a gente compara esses dois valores. Certo? Então depois eu coloco a figura aqui. Então vamos construir um quadrado de lado de medida b mais h, como na figura. Como nessa figura aqui, tá? Então, por um lado, né, que é o terceiro axioma, a área desse quadrado é b mais h ao quadrado. Vou chamar isso aqui de 1. Tá? Aí agora, por outro lado, a área desse quadrado é a área desse quadrado, mais a área desse retângulo, mais a área desse retângulo, mais a área desse quadrado. Tá? Porque esses 4 polígonos aqui não tem pontos interiores em comum, tá? Aí, por outro lado, a área desse quadrado vai ficar, então, vamos lá, b quadrado mais a de r mais a de r mais h ao quadrado. Vou chamar isso aqui de 2. Agora, como a área de regiões planas é um único, né? O que vai acontecer é que b mais h ao quadrado tem que ser igual a b quadrado mais a de r mais a de r mais h ao quadrado. Como a área de uma região plana é única, segue de 1 e 2, que b mais h ao quadrado é b quadrado mais a área de r mais a área de r mais h ao quadrado. Ó, desenvolvendo aqui do lado esquerdo, vai ficar b ao quadrado mais 2bh mais h ao quadrado. Aí do lado direito, a de r mais a de r é 2a de r. b quadrado mais 2 vezes a área do retângulo r mais h ao quadrado. Aí se você subtrai dos dois lados b quadrado mais h ao quadrado, aí vai sobrar o seguinte, que 2 vezes a área do retângulo r é 2bh.
divide dos dois lados por 2, o que resulta no final é que a área do retângulo R é B vezes H, que é o que a gente queria mostrar, né? Certo? Então, tá aprovado. Esse área desse retângulo aqui, ó, do início, B vezes H, tá? Bom, pessoal, agora a gente vai calcular a área de triângulos retângulos, tá? A gente vai começar primeiro com os triângulos retângulos, porque eles são mais fáceis de calcular a área, tá? E no caso de um triângulo geral, a gente vai usar esse caso para provar, tá? Vamos lá, a área de um triângulo retângulo é a metade do produto das medidas dos seus catetos. Faltou um plural aqui, né? Vamos lá, pega um triângulo retângulo qualquer. Deixa eu fazer assim. Então, peguei um triângulo retângulo, tá? O ângulo reto aqui em B, ó, em A, perdão. Ó, esse ângulo aqui, ó, reto. A gente quer mostrar então que a área dele é metade do produto das medidas dos catetos. A hipotenusa aqui mede A, né, Azinho. Então os catetos são esses dois lados que medem B e C. Então a gente quer mostrar que a área desse triângulo é B vezes C dividido por 2. Tá? Vamos lá. Então seja ABC. Eu vou chamar esse triângulo de T, tá? T é o triângulo ABC. É um triângulo retângulo como na figura. Aí depois eu coloco a figura aqui. Então assim, para provar esse resultado, devemos mostrar que a área de T, nesse caso particular, vai ficar B vezes C dividido por 2. Tá? Só um comentário. Quando a gente calcula de triângulo, geralmente a gente fala assim que a fórmula para calcular a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Ou seja, se eu estou enxergando aqui C como sendo a base, a altura dele mede H. Tá? Se eu enxergar B como sendo a base, a medida da altura é C. Tá? Então a ideia é, pega um triângulo retângulo, vai se encaixar, né? Se você olhar um cateto como sendo uma base, a medida da altura relativa a esse cateto, né, vai ser a medida do outro cateto, tá? Por isso que aqui você pode falar ainda, né, que é base vezes altura dividido por 2. Vamos lá. Para provar essa fórmula, a gente vai fazer uma outra figura. É no mesmo estilo que a gente fez do outro, tá? Para isso, considere a seguinte figura. A gente vai construir um retângulo aqui, tá? A ideia é a seguinte. Lembra lá do quinto postulado de Euclides, que a gente viu uma versão equivalente a ele, que diz o quê? Que o dado uma reta e um ponto fora dessa reta, existe uma única paralela que passa por esse ponto. Então olha aqui, eu vou voltar a fazer de pontilhado aqui. Ó.
Para mim fazer a reta, eu vou fazer só um segmento para não ficar tão poluído o desenho, tá? Pega a reta aqui, AC. Então, a gente sabe que o ponto B não está na reta AC. Então, passando pelo ponto B, tem uma reta que é paralela a AC. Tá? Vou pegar só esse segmento aqui. Então, tem uma reta BD que é paralela à reta AC. Tá? Também, ó, agora olha a reta AB. Ponto C não está nessa reta. Então, existe uma reta que passa pelo ponto C que é única e é paralela à reta B. Tá? Então, aqui ó, tem uma reta G paralela a AB e contém o ponto C. E essa reta F é paralela à reta C e passa pelo ponto B. Aí eu vou pegar esse ponto D, exatamente a interseção dessas duas paralelas. Ok? Vamos lá. Então, se você olhar o ABDC, esse é um retângulo. Tá? Então, esse lado mede C. E esse lado mede B. Ok? Agora, olha os triângulos ABC, né, um triângulo marrom, e esse é o triângulo aqui, o BCD. Eles são congruentes pelo caso lado, lado, lado. Então, a área do retângulo é a área desse triângulo mais a área desse. Mas esses dois triângulos são congruentes, então tem a mesma área. Então, a área do retângulo é o dobro da área desse triângulo. Então, a área desse triângulo é metade da área do retângulo. A área do retângulo, a gente acabou de demonstrar anteriormente, é o quê? É B vezes C. Metade dele vai dar B vezes C dividido por 2, que é a área do triângulo. É essa a demonstração. Tá? Eu vou explicar melhor aqui como é que eu faço a figura. Construímos um retângulo R da seguinte forma. Então, primeiro eu vou traçar pelo ponto B a reta paralela à reta C. Traçamos por B a reta paralela à reta AC. E traçamos pelo ponto C a reta paralela à reta B. Aí, seja D a interseção dessas retas e R é o retângulo ABDC. Nesse caso a ordem importa, tá? ABDC. Se eu colocasse ABCD ia ficar tipo um X aqui, né? ABCD. Tá? Não ia ser o retângulo. Aí depois eu coloco a figura aqui. Então, note que os triângulos ABC é congruente ao triângulo BCD. Logo, a área do triângulo T é o triângulo ABC, tá?
é igual à área do triângulo BCD. Também, a área do retângulo ABDC é a soma das áreas dos dois triângulos, né? É a área de ABC mais a área de BCD. Então, ó, primeiro, esses dois triângulos têm a mesma área. São congruentes, tá? Acho que eu tenho que voltar a escrever isso também. E a área do retângulo é a área desse mais a área desse. Então, eles são congruentes. Ah, tá, eu coloquei aqui. Logo, eles têm a mesma área. Também a área do retângulo é igual a essa soma. Mas a área de ABC e a área de BCD, ambos são iguais à área de T. E a área de ABCD, pelo teorema anterior, é B vezes C. Tá? Então, B vezes C é a área de T mais a área de T. Isso implica que 2 vezes a área do triângulo T é B vezes C. E assim, a área do triângulo T é B vezes C dividido por 2. Bom, assim acabou a demonstração. Então, olha, triângulo, retângulo, é base vezes altura dividido por 2. No caso, eu estiver olhando a base como sendo algum dos catetos, tá? Se eu olhar a hipotenusa, eu não sei ainda calcular, tá? A gente vai aprender no próximo teorema. Bom, gente, vamos provar agora que a área de qualquer triângulo é metade do produto da medida de qualquer base, né, pela medida da altura correspondente. Tá? Ou seja, pega um triângulo, escolha um lado chamado de base, digamos esse lado aqui, mede B, e olha a medida da altura relativa a esse lado, a essa, que você chama de base. Então a área desse triângulo, digamos T, é B vezes H dividido por 2. Tá? Então, vamos demonstrar isso. Só lembrando que a gente já mostrou, né? Isso para triângulos retângulos, né? Quando o lado que você pegou é um cateto, tá? Então, seja T igual a ABC um triângulo, tá? Vamos lá. O que acontece aqui é que tem 5 possibilidades, tá? Deixa eu só ver. Eu quero que ele seja o B. Então acontece que podem acontecer 5 casos, tá? Os dois primeiros casos, vamos lá. Deixa eu só. Ixi, Maria, eu copiei muito, né? Esse lado mede B, esse lado mede A. E esse lado AB eu vou chamar de H, tá? Então pega um triângulo ABC, daí a gente vai olhar a altura relativa ao lado AC. Tá?
Então, para começar, esse teu triângulo, essa altura pode ser um cateto, ou seja, o seu triângulo pode ser retângulo. Então, pode acontecer coisas assim, tá? Aí, pera aí que eu vou ter que mudar o nome de um monte de coisa aqui. Aí, esse aqui é Bzinho. Esse lado é Hzinho. Esse lado aqui não importa. Então a ideia é a seguinte, pega o lado em relação ao lado AC, olha a altura, tá? Se o vértice A, se o triângulo é retângulo com ângulo reto no vértice A e no vértice C, pode ser que essa altura seja o triângulo é retângulo e esse lado essa altura é um cateto, tá? Esses dois casos já foram provados no teorema anterior. Esses dois casos a gente já provou, né? Então vai ser B vezes H dividido por 2. Tá? Agora, pode acontecer... eu vou pôr assim, ó. A igual a D. Acontece, eu vou pegar o lado AC do triângulo e vou olhar a altura relativa a esse lado. A altura é uma perpendicular ao lado. Eu vou chamar de D o pé dessa perpendicular, tá? Então, no primeiro caso, quando eu traço a altura, essa perpendicular, né, o pé dessa perpendicular coincide com o ponto A. Nesse caso, coincide com o ponto C. Agora, pode acontecer também... Deixa eu tirar aqui. Isso aqui eu vou tirar, isso aqui eu vou tirar. Essa medida aqui eu vou chamar de B. Bzinho. Agora vamos lá. Pode acontecer que quando eu trace a perpendicular, ou seja, a altura relativa ao lado BC, vou fazer mais ou menos no olho aqui, tá? Esse ponto D esteja entre os lados, entre os pontos ABC. Então, vamos lá. Pode acontecer quando eu traçar essa altura, o pé dessa perpendicular, que eu estou chamando de D, coincidir com o ponto A ou com o ponto C. Esses dois casos já foram provados no teorema anterior, porque os triângulos serão retângulos, tá? E B vai ser um cateto, né? A base vai ser um cateto e a altura vai ser um cateto também. A medida da altura vai coincidir com a medida do cateto, tá? Agora, pode acontecer desse ponto D não coincidir, tá? Com... Deixa um pouquinho embaixo. Nem com o ponto A, nem com o ponto B, tá? Então, por definição de altura, esse ponto D, que é o pé da altura, vai estar na reta AC. Então só tem 3 pontos: A, B, A, C e D nessa reta AC. Aí podem acontecer 3 casos: ou o D está entre A e C, ou A está entre D e C, ou o C está entre A e D, tá? Então pode ser esse caso. Pode acontecer algo assim, ó. Esse aqui é o B. Tá. Aí quando eu traço a altura aqui, esse ponto, esse G aqui na verdade medida é Hzinho. Esse aqui é o ponto D. Então, ó,
nesse caso, se você olhar a reta, eu não desenho a reta para não confundir muito aqui o desenho, mas o ponto A está entre D e C. E pode acontecer também, onde você fizer o seu triângulo, vamos lá, deixa eu arrumar aqui primeiro. Pode acontecer quando eu traço a altura H ali, o petro perpendicular é tal que o C está entre A e D. Tá? Então são 5 casos para a gente analisar. Esse caso, então o triângulo é retângulo. Então, pela proposição anterior, isso é B vezes H dividido por 2. Esse caso também, né, ele é retângulo e B e H são medidas de catetos. Então a área é B vezes H dividido por 2. Tá? Aí nesse caso, o que acontece? Como H é a altura, né, esse segmento aqui, o BD é uma altura, esse ângulo aqui é reto. Então esse triângulo e esse triângulo são retângulos. E a área do triângulo ABC vai ser a área desse triângulo mais a área desse. Daí a gente deduz o resultado. Tá? Vai só fazer conta. Esse triângulo aqui, ó, vai acontecer algo semelhante. Deixa eu mudar o desenho aqui. A gente quer a área desse triângulo, né? Só que se você olhar o triângulo BCB, esse triângulo é retângulo, tá? E esse triângulo aqui também, ó, esse DAB. Deixa eu fazer um pontilhado aqui para ficar mais... Aqui também. Então aqui a gente tem 2 triângulos retângulos, né? Então a gente vai fazer o quê? A área do triângulo maior, do retângulo maior aqui, menos esse triângulo menor aqui, o que sobrar é a área desse triângulo aqui. E aqui também, ó, a área desse triângulo ABD, ele é retângulo, a gente vai calcular. E o triângulo CDB também é retângulo, então também a gente vai calcular a área. Então a área desse cara aqui é o quê? A área do maior menos a área desse buraco aqui, digamos assim, né? Certo? Então vamos lá. Esse aqui eu vou chamar de caso 1, caso 2 e assim por diante, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Seja vamos considerar AC como base do triângulo T, tá? De medida Bzinho, tá? BD, só confirmar aqui. Então a altura é BD, né? Não, em todos os casos a altura, eu vou olhar a altura BD. A altura relativa ao lado BC, tá? De medida H. Então, para provar o resultado, a gente devemos mostrar que a área desse triângulo é B vezes H dividido por 2. Note que podem ocorrer... no livro, ele fala em 3 casos, tá? Ele meio que trata esses dois como um caso só e esses 2 casos aqui como um caso só. Mas eu vou diferenciar para ficar mais didático, tá? Fica meio repetitivo, mas eu acho que fica mais fácil de entender.
Acho que podem ocorrer 5 casos. Como a gente pode ver na figura, tá? Então lá. Os 5 casos são esses, tá? Então lá. Caso 1 e caso 2 já foram provados na proposição anterior, tá? Nesse teorema aqui, ó. Tá? Casos 1 e 2. Então esses casos já foram provados no teorema anterior. Agora vamos fazer o caso 3. O caso 3, vamos... Aí tem que ficar olhando a figura pra não errar lá na hora de escrever, né? Então o caso 3 é se D está entre A e C. Então, nesse caso, a área do triângulo ABC, né? ABC é o T, né? Que eu estou chamando de triângulo T. É a área de ABD mais a área de CBD. Então, nesse caso, a área do triângulo T é a área do triângulo da esquerda, né? Que é o ABD. Mais a área do triângulo da direita, que é o triângulo CBD. Agora vamos lá. Aí aqui eu uso o teorema anterior nesses dois triângulos menores, que ambos são triângulos retângulos, tá? Esse ângulo aqui é reto, tá? O ADB e o CDB são ângulos retos. Então, o triângulo da esquerda, a área é o produto dos catetos, ou seja, AD é a medida de AD vezes H, dividido por 2. Então, é a medida de AD vezes H dividido por 2. Agora, olha o triângulo CBD. É a medida de CD vezes H dividido por 2. Eu posso aqui colocar H dividido por 2 em evidência, né? Vai ficar assim, ó. Medida de AD mais medida de CD vezes H dividido por 2. Só que AD mais CD, olha o desenho aqui, ó. A medida de AD mais medida de CD mede B, né? Que é a união dos dois segmentos, né? AD mais DC é o AC. E a medida dele é B. Então isso implica que a área do triângulo é B vezes H dividido por 2. Que é o que a gente queria mostrar. Agora vamos lá, caso 3. Caso 4 agora, né? Caso 4 e caso 5 são bem parecidos, tá? Esse caso aqui. Agora vamos supor que o A está entre C e D. Ó, nesse caso, temos lembrando que o triângulo
T é esse triângulo aqui, tá? Só que então, vamos olhar como soma. Esse triângulo aqui, a área dele mais a área desse triângulo é a área do triângulo maior, tá? Então a área do triângulo BCD é a soma das áreas do triângulo pontilhado aqui, né? É o ABD mais a área do triângulo ABC, que é o triângulo T. Então, a área do triângulo T, que é o que a gente quer encontrar, é a área do triângulo BCD menos a área do triângulo ABD. A área do triângulo BCD, vamos ver. BCD é o maiorzão aqui, né? Ó. Ele é retângulo e o ângulo reto está aqui, ó. Então DC é um cateto e BD é outro cateto. A medida desse cateto é H e a medida desse cateto é o quê? É a medida de AD mais Bzinho. É a medida de AD mais AC, só que o AC mede Bzinho, tá? Então vai ficar, pelo teorema anterior, é a medida de AD mais B. Isso tudo isso aqui é a medida do cateto, da base, né? AD mais Bzinho, essa aqui, ó. É tudo esse pedaço aqui. Vezes H dividido por 2, né? Que é um triângulo retângulo. Agora a medida de ABD. É esse triângulo da esquerda aqui, né? Então a medida aqui é o quê? Medida de AD vezes H dividido por 2. Agora é só fazer a continha ali. Aqui, ó, faz a distributiva. Fica AD, medida de AD vezes H, mais B vezes H dividido por 2, menos a medida de AD vezes H dividido por 2. Essa primeira fração aí, eu posso quebrar ela como uma soma de frações, da seguinte forma. Tá, ó, isso aqui, se eu somar, resultado é esse aqui. Aí tem que copiar o resto ainda, né? AD vezes H dividido por 2. Se você olhar, ó, essa fração menos ela mesmo, né? Então essa aqui vai zerar. Então resulta que a área do triângulo T é B vezes H dividido por 2. Aí o último caso, aí é bem semelhante a esse. Vamos lá. Nesse último caso, ó, o C está entre A e D. Deixa eu pular mais uma linha aqui. Agora, se o C está entre A e D. Então vamos lá. Então, pelo axioma, a área do triângulo ABC mais a área do triângulo CDB é a área do triângulo ADB. Então, a área do triângulo ADB, só confirmar, é a área do triângulo ABC, só que o ABC é o triângulo T, tá? Mais a área do triângulo CDB. Então, a área do triângulo T é a área do triângulo ADB menos a área do triângulo CDB. O ADB, vamos lá. Esse triângulo maior aqui, ó. A medida da altura é H, né? O cateto aqui, ó. Né? Esse vértice é reto, que é BD é a altura.
relativo ao lado BAC. Então, pelo teorema anterior, a área desse triângulo aqui é o quê? É medida de AC, é Bzinho mais CD, vezes H dividido por 2. Então vai ficar Bzinho mais a medida de CD vezes H dividido por 2, menos... Agora esse triângulo aqui, ó, o CDB, a área dele é medida de CD vezes H dividido por 2. Isso implica que a área do triângulo é... Fazendo distributivo ali, vai ficar B vezes H mais medida de CD vezes H dividido por 2 menos a medida de CD vezes H dividido por 2. Então isso implica que a área do triângulo T, essa fração posso escrever como uma soma B vezes H dividido por 2 dividido por medida de CD vezes H dividido por 2 menos a medida de CD vezes H dividido por 2. Então, ó, uma parcela menos ela mesma. Então resulta que a área do triângulo T é B vezes H dividido por 2. Tá? Então, assim a gente encerra a demonstração, tá? Porque em todos os casos a gente provou que a área de um triângulo é a medida da base vezes a altura correspondente dividido por 2. Tá? Independente de qual lado ali que você escolha para chamar de base. Bom, gente, agora a gente vai mostrar que a área de um trapézio é a metade do produto da medida da altura pela soma das medidas das bases. Tá? Então, vamos lá demonstrar isso aqui. Bom, olha só. Pega esse trapézio aqui. Deixa eu só... Isso é um trapézio, né? O que significa? Um quadrilátero sobre um trapézio, vamos lembrar. Um quadrilátero, então tem 4 lados, só que ele tem 2 lados paralelos. Então, pelo menos um par de lados opostos paralelos, tá? Então, o mais geral possível é esse aqui, né? Que o outro par não é paralelo. Só que assim, se tiver 2 pares de lados paralelos, continua sendo trapézio, tá? Por exemplo, quadrados, retângulos são trapézios. Certo? Então, pega qualquer trapézio. Então, os lados paralelos nós chamamos de bases do trapézio, tá? Nesse caso aqui, ó, A, B e CD são as bases de medidas B1 e B2, respectivamente, tá? Vamos traçar uma altura. Hzinho aí, ó, é a medida da altura, tá? Então, DE é uma altura desse trapézio, medida H. A altura do trapézio é o quê? É qualquer segmento de reta que tem as extremidades nas bases e é perpendicular ou nas retas que contém as bases, né? Então, vamos lá. Aqui é uma... Vou voltar aqui. Aqui é uma altura desse trapézio. Você vai pegar as retas AB e CD. Aí você vai traçar um segmento de reta perpendicular a essas duas retas e vai olhar o segmento e vai marcar os pontos, tá? D e E nessas interseções. O segmento DE a gente fala que é uma altura, tá? Então, por exemplo, liguei o ponto D até o perpendicularmente até a reta AB, obtendo o ponto E, tá? Essa medida eu vou chamar de H. Então, ó, tem esses, se é altura, esses dois ângulos aqui tem que ser retos, tá? Então, a medida H é a altura. O teorema fala que a área desse trapézio é o quê? É B1 mais B2 vezes H dividido por 2. Tá? Vamos provar isso. Bom, ó, a ideia é a seguinte. A gente vai pegar um trapézio de altura H, igual esse desenho aí, e vamos traçar uma diagonal. Qualquer uma, tá? Ou a DB ou a CA. O que acontece? Qualquer diagonal vai dividir o trapézio em dois triângulos de mesma altura. Nesse caso, que é o triângulo DCB, ele tem base B2 e altura H. Então a área dele
pelo teorema anterior, é B2 vezes H dividido por 2. Agora o triângulo ABD é um triângulo de base medindo B1 e altura H. Então a sua área é B1 vezes H dividido por 2. E a soma das áreas desses dois triângulos é a área do trapézio. Daí a gente ajeita as contas lá, vai sair a fórmula que a gente quer. Tá? Então, ó, seja P ABCD um trapézio de bases AB e CD, medindo H1 e H2 respectivamente, e H a medida da altura de P. Aqui eu errei, né? Aqui é B1 e B2. Como na figura. Depois eu coloco a figura aqui, tá? Então, como nessa figura aí, tá? Agora o argumento é, qualquer diagonal vai dividir o trapézio em dois triângulos de mesma altura H. Então, note que a diagonal BD, opa, divide o trapézio em dois triângulos de altura de mesma medida. Como nessa figura aí. Como nessa figura, tá? Então, lá, desse modo, a área do trapézio, eu chamei de P. Não, vou chamar de T. Eu acho que o T tá pensando em paralelogramo, né? T de trapézio, vai. Então a área de T é a área. Vamos lá. Vamos olhar a figura. É a área do triângulo ABD mais a área do triângulo BCD. Isso lá para um. Acho que é o segundo axioma que a gente definiu hoje, a gente viu hoje, né? Só que ABD e BCD são triângulos. Pelo teorema anterior, nós sabemos calcular essas áreas, né? Então, olha lá. A área de ABD é B1 vezes H dividido por 2. E a área de BCD, B2 vezes H dividido por 2. Aí somando isso aí vai ficar o quê? B1H mais B2H. Colocando o H em evidência, nós obtemos que a área do triângulo é B1 mais B2 vezes H dividido por 2. Aí encerra a demonstração.
Agora vamos ver esse corolário aqui. A área de um paralelogramo é o produto de qualquer base pela altura correspondente. Esse resultado aqui é mais fácil, né? Por quê? Vamos pegar um paralelogramo aqui. Se lembrarem, paralelogramo é o quê? É um quadrilátero que tem os dois pares de lados opostos congruentes. Tá? Então, eu vou chamar... esse lado medida B. Deixa eu renomear esses vértices aqui para ficar mais bonitinho, né? AB... CD. Vou traçar uma altura, tá? Ou seja, um segmento perpendicular aí. Só para dar uma diferenciada aqui. O segmento JK é uma altura, tá? Hzinho ali, ó. Então esse paralelogramo, ele tem base medida no B e altura H. Isso acontece, todo... Vamos ver se ele tá mal feito, né? Tem que ser assim. Isso. Vamos lá, como é que a gente vai provar isso? É base vezes altura, né? Então a gente tem que mostrar que a área desse paralelogramo é B vezes H. A gente vai usar o teorema anterior. Porque todo paralelogramo, ele é um caso particular de um trapézio. Que é um trapézio, que é um quadrilátero que tem um par de lados paralelos. Pelo menos um par de lados paralelos. E o paralelogramo é um trapézio que tem dois pares de lados opostos paralelos, né? Então, se tem dois pares de lados opostos paralelos, tem um. Então, todo paralelogramo é um trapézio. Tá? Então, tudo que a gente prova que é verdadeiro para trapézio também vale para paralelogramos. Então, no caso aqui, o paralelogramo, você pode ver ele como um trapézio, que nesse caso aqui tem duas bases de mesma medida B. Então, se você jogar na forma do trapézio, a área desse paralelogramo vai ser B mais B vezes H dividido por 2. Só que B mais B é 2B, aí esse 2 vai eliminar com o outro 2 está dividindo ali, vai sobrar só B vezes H. Tá? Vamos fazer as contas aqui. Então, seja P igual a BCD, um paralelogramo de altura de medida H e base de medida B. Como na figura. Por isso que isso aqui é um corolário, tá? Porque ele segue imediatamente o teorema anterior, né? No caso do trapézio. Beleza. Então, note que P é, em particular, um trapézio. Todo paralelogramo é trapézio, tá? O que acontece é que todo triângulo, todo quadrado é retângulo, todo retângulo é paralelogramo, todo paralelogramo... Perdão, falei isso. E todo é paralelogramo que é trapézio. Quadrado é retângulo que é paralelogramo que é trapézio, tá? Note que P em particular no trapézio. Logo, pelo teorema anterior, a área do P
Então, acontece que é um trapézio que tem as duas bases congruentes. Isso aqui então é equivalente a dizer que a área do paralelogramo P é 2B vezes H dividido por 2. Ou ainda, a área do paralelogramo P é B vezes H. Aí acabou a demonstração. Bom, gente, vamos lá então, caminhando para o final da aula, tá? Eu vou resolver dois exemplos para a gente encerrar. Então, ó, nesse exemplo, ABCD é um trapézio, tá? Com AB e DC paralelos, ou seja, DC e AB são as bases, tá? Desse trapézio. E é o ponto médio de AB, tá? Se é o ponto médio, quer dizer que AE e EB são congruentes, tá? Também F é ponto médio de DE, ou seja, esse cara é congruente a esse. E G é ponto médio de CE, ou seja, CG vai ser congruente a EG. Vamos mostrar então que a área do triângulo AFD é igual à área do triângulo BGC. Ou seja, a área desse triângulo coincide com a área desse triângulo aqui. Tá? Primeiro eu vou explicar, depois a gente escreve. A ideia é a seguinte, é mostrar que se eu pegar esse triângulo, calcular a área dele e subtrair a área desse triângulo aqui, o que sobra é a área do triângulo AFD. Se eu pegar a área desse triângulo e tirar a área desse triângulo aqui, o que sobra é a área do triângulo BGC. Tá? Então, se eu mostrar que esses dois triângulos têm mesma área, esses dois, e depois mostrar que esses dois triângulos aqui, ó, também têm mesma área, você provou o que você quer. Vamos lá, os triângulos maiores aí. AE é base do triângulo AED, desse triângulo aqui, e EB é base desse triângulo aqui. Como E é ponto médio de AB, essas bases são congruentes, certo? Agora, a altura desse triângulo é um segmento assim, esse segmento, vou chamar de H1. E a altura desse triângulo é esse segmento aqui, então vou chamar de H1 também. Por que vão ser iguais? Porque DC é paralelo a AB, H. Esses dois segmentos vermelhos são alturas do trapézio. Então eles têm a mesma medida. No trapézio as alturas são congruentes, tá? Então, os triângulos AED e EBC vão ter alturas de mesma medida relativa aos lados AE e EB, respectivamente, tá? Se eu traçar a altura desse triângulo aqui e traçar a altura aqui, ó, vai dar a mesma medida. Como esse lado é congruente a esse, esses dois triângulos têm a mesma área, tá? Então, para começar, vamos argumentar isso. Então, vamos lá. Como E é ponto médio de AB, segue que AE é congruente ao BE. Agora vamos lá. Note que as alturas dos triângulos AED e IBC são alturas do trapézio ABCD. Só faltou um negócio aqui. A altura relativa ao lado, né?
altura desses triângulos relativas aos lados AE e BE, respectivamente, ambas são alturas do trapézio ABCD. Agora sim. Logo, mas a medida da altura de um trapézio, não, dependendo da altura que você pega, tem sempre o mesmo valor da altura, né? Logo, são congruentes. Então, esses dois triângulos aqui, ó, eles têm bases congruentes e as alturas relativas a essas bases congruentes são congruentes também. Então, eles terão a mesma área. Tá? Logo, a área do triângulo AED é igual à área do triângulo EBC. Chama isso aqui de 1. Agora, vamos lá. Vou mostrar agora que esse triângulo e esse tem mesma área. A ideia é igual, semelhante ao anterior, é mostrar que a altura aqui, ó, relativa ao lado AE, coincide a sua medida com a altura do lado EB, tá? Para isso a gente vai fazer o seguinte. Olha o triângulo DCE. Por hipótese, F é ponto médio do lado DE e G é ponto médio do lado CE. Então, se eu voltar lá na aula 19, eu acho que é 19, vamos ver. Essa proposição aqui, ó, fala que só tem um triângulo. Então, o segmento que liga os pontos médios do triângulo é paralelo ao terceiro lado. Então, pega dois lados do triângulo, igual aqui. Esse triângulo vermelho aqui é o D e C. F e G são pontos médios desses dois lados. Então, quando eu traço o segmento FG, ele é paralelo ao lado DC e a sua medida é metade da medida do DC. A medida não importa. O que importa é que FG, a reta FG é paralela a DC. Tá? Mas sendo ABCD um trapézio de bases AB e DC, DC é paralelo a AB. Então FG é paralelo a AB. A seta verde é paralelo tanto a ADC quanto a AB. Certo? Então esses dois triângulos, esse e esse, tem a mesma altura relativa aos lados aí de baixo, aqui, né? O lado A e o lado B. Porque FG é paralelo a AB. Tá? Vamos só escrever isso aqui agora. Como F é ponto médio de DE e G é ponto médio de CE, segue que, vou aqui, a proposição da aula 19 é que o segmento FG, como ele está ligando pontos médios de dois lados do triângulo CDE, FG é paralelo a DC. Mas DC é paralelo a AB, pois ABCD é um trapézio.
Então, se DC é paralelo a B e também é paralelo a FG, FG e AB são paralelos. Aí, se eles são paralelos, então quando eu olho a altura desses dois triângulos aqui, ó, elas terão a mesma medida. Como AE e EB têm a mesma medida, esses dois triângulos aqui vão ter a mesma área, né? No caso, B vezes H dividido por 2. Desse modo, os triângulos AEF e B e G têm alturas relativas aos lados AE e BE, respectivamente, congruentes. Então, esses dois triângulos têm bases congruentes e alturas congruentes. Então, eles são de mesma área. A área do triângulo AEF coincide com a área do triângulo BEG. Muito bem. Bom, agora acabou, né? Vamos lá, a gente quer mostrar que a área do triângulo AFD com BGC. A área do triângulo... Ah, tá, chamamos aqui de 2. Desse modo, a área que a gente quer calcular é AFD só que a área do AFD eu posso enxergar essa área aqui, ó, como a área do ADE menos a área do AFE. Só para deixar de AED, né? Só deixar de acordo com o que a gente fez no 1 e no 2 ali, porque senão vai confundir. Só que a área de AED é a área de EBC. E a área de AEF coincide com a área de BEG. Então, última igualdade aqui eu usei 1 e 2, tá? Agora, pega a área de EBC. Ó, EBC, tudo isso aqui. Tira a área do EBG. O que sobra é a área do BCG. BGC, né? E assim acabou a demonstração. Demonstração não, né? O exercício. Ó, gente, vamos lá então resolver o último exemplo. Ó, essa figura aqui. ADBC. Aqui tá errado, tá? É ADBC. É um quadrilátero, tá? E AD e CD são as diagonais. Vamos supor que a diagonal de AB intercepta a diagonal CD no ponto médio de CD. Então esse ponto P aqui, ó, é a interseção das diagonais, tá? Ele é ponto médio de CD, tá? Então por isso tem risquinho aqui, ó. Esse risquinho aqui, esse aqui.
P é ponto médio desse segmento. É para mostrar que a área do triângulo ABC, ou seja, a área desse triângulo aqui, ó, é igual à área desse triângulo de baixo aqui. Ou seja, a área do triângulo ABC coincide com a área do triângulo ABD. Vamos lá, para isso, vamos fazer o seguinte. A gente vai traçar as alturas desses triângulos aí. Obtendo os segmentos CE e BF. Se são alturas, esses ângulos são retos. Correto? A ideia é a seguinte, para começar, a gente vai mostrar que esse triângulo aqui é o CPE e esse triângulo aqui são congruentes. Porque se eles são congruentes, as alturas dos dois triângulos são... Essas duas alturas, que são os segmentos pontilhados, são congruentes. Se você olhar esse triângulo e esse, que a gente quer calcular a área e mostrar que é a mesma, eles dividem a base, né? Que é a B. Então, eu estou enxergando a B como base dos dois triângulos, tá? Do ABD e do ABC. E estou pegando as alturas de cada triângulo relativo a essa base. A gente vai mostrar que as duas alturas são congruentes. Para isso, a gente vai mostrar que esses dois triângulos pequenininhos aqui, ó, o CEP e o DFP são congruentes, tá? Vamos lá. Note que a B... Note que não, né? Seja B uma base, não, vai ficar ruim escrever assim. Vamos de novo, note. Note que a B é um lado comum dos triângulos ABC e ADC. ABC e ABD. Então sejam CE a altura de ABC relativa ao lado AB e DF, tá? Vou chamar de F da altura. A altura de ABD, né, do triângulo ABD, relativa ao lado AB. Então a gente formou dois triângulos aí. Dois não, vários, né? Mas o que importa aqui é o CEP e o DFP. Vamos mostrar que os triângulos CEP e DFP são congruentes. Vamos lá, com efeito. A primeira coisa, ó, eles têm o lado CP e PD congruentes, porque P é ponto médio de CD. A primeira coisa é CP é congruente a DP, pois P é ponto médio de CD. CD, né? Ok. Também os ângulos CEP e DFP são congruentes, pois ambos são retos, né? Já que CE e DF são alturas, tá? Então vamos lá, CEP
é congruente ao DFP. Pois CE e DF são alturas. Para terminar, esses dois ângulos aqui, ó, o EPC e o DPF são congruentes porque são opostos pelo vértice, tá? Vamos lá. EPC é congruente ao ângulo DPF. Pois são opostos pelo vértice. Agora já dá para concluir que esses dois triângulos são congruentes pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto. Porque o ângulo reto vai ser oposto aos lados congruentes. Então, ó, lado, lado, aí ângulo, ângulo e o ângulo oposto aqui, ó. Tá? Então, desse modo, CEP é congruente ao DFP pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto. Beleza? Se eles são congruentes, CE é congruente a DF. Isso. Em particular, CE é congruente a DF. Logo, esses dois triângulos originais aqui, o ABC e o ADB, são congruentes. Por quê? Congruentes não, perdão. Tem a mesma área. Olha só, a área de ABC é a medida de AB vezes a medida de CE, né, que é a altura, dividido por 2. Só que CE é congruente a DF. Então, isso fica AB vezes a medida DF dividido por 2. Só que AB também é base desse triângulo ABD e DF é a altura relativa a essa base. Então, isso aqui é a área do triângulo ABD. E assim encerra o exercício. O exemplo, né? Exercício não. Certo? Bom, gente, a aula de hoje era isso. Aí na próxima aula a gente vai encerrar o conteúdo desse capítulo do livro. A gente vai usar o que a gente aprendeu de área para demonstrar o teorema de Pitágoras, tá? A gente também vai ver algumas relações ali envolvendo o número áureo, tá? Número de ouro, retângulo áureo. Ok? Bom, pessoal, por hoje era só isso então.